Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui, eu e o Luiz, meu intérprete aqui, obrigado. Nós vamos falar com vocês um pouco sobre robótica, mas antes de falar só da robótica, nós vamos mostrar para vocês algumas outras coisas que vão ser bem interessantes. O começo desse trabalho vai ser baseado em uma técnica chamada Pepakura. P-E, né? P-A-K-U-R-A. Pepakura. Pepakura é a famosa técnica do origami, né? Aquela técnica de você pegar um papel, redobrar, cortar e colar. E com isso você monta um objeto em 3D. Então, ele é um recurso muito utilizado para quem quer trabalhar com essa coisa do objeto em 3D, mas que não pode usar uma impressora 3D. Eu vou dar um exemplo para vocês de um objeto 3D feito a partir da dobradura de papel. O Homem de Ferro foi feito a partir de dobradura de papel. Então, o que aconteceu? A partir de uma dobradura, foi feito cada parte do corpo do Homem de Ferro. Depois, essas partes foram somadas para poder montar ele de forma completa. E eu vou compartilhar com vocês agora, nesse primeiro momento, exatamente essa técnica. Como construir um objeto a partir da dobradura de papel. Eu vou compartilhar com vocês um link agora, para que vocês possam fazer o download. Deixa eu só mostrar aqui. Esse link que está escrito ali, ó, encurtador.com.br/YZFKZ maiúsculo. É um link que vocês vão poder fazer o download desse projeto. E esse download, ele está em PDF, o arquivo, e vocês vão poder imprimir. E agora, junto comigo, nós vamos construir essa casa. E vamos trabalhar a automação dessa casa, dessa maquete, ok? Então, ela é bem simples, são 11 páginas, é um processo de dobradura tecnicamente simples, então eu vou conseguir ensinar a técnica para vocês, e vocês vão poder desenvolver o projeto. Depois desse projeto construído em 3D real, nós vamos colocar algumas automações dentro do projeto. E essas automações vão nos ajudar a entender como funcionaria de verdade uma automação em grande escala, em uma casa de verdade, ok? Então, repetindo a URL, para vocês fazerem download do arquivo em PDF, é encurtador.com.br/YZFKZ. FKZ maiúsculo. Luiz, tá bom assim essa velocidade ou você quer que eu diminua um pouco? Tranquilo? Ok. Bom, após vocês fazerem um download, vocês podem imprimir isso em um papel sulfite, por exemplo, ou em um papel cartão, um papel que tem uma gramatura um pouco mais forte. Esse papel que eu tenho, ó, é um papel cartão. Ele é mais rígido, né, do que o papel sulfite normal. Só que eu posso usar esse objeto que eu imprimi apenas como modelo. Eu recorto ele, uso ele como um modelo sobre uma superfície de papelão. E aí, sobre o papelão, eu recorto o papelão para construir ali a maquete. Ferramentas necessárias para isso. Nós vamos precisar das folhas impressas, que são um total de 11 folhas. Nós vamos precisar de uma régua normal, né, uma régua de acrílico, de preferência, 2 canetas esferográficas, uma de cada cor, tá? E eu vou explicar o porquê das cores daqui a pouco. E depois nós vamos fazer o uso de um estilete para recortar, ou pode ser uma tesoura. Eu tenho uma dificuldade em cortar com a tesoura, eu trabalho mais fácil com o estilete.
Então, aí depende da sua facilidade, qual você lida melhor. E depois nós vamos usar uma cola branca, de boa qualidade, para poder fazer, colar essas folhas. Aqui eu vou construir ela com as folhas cartão, eu não vou colocar papelão, ok? É só para a gente poder produzir aqui rápido e mostrar. Se durante o processo de construção alguém tiver dúvidas, eu peço que mande a pergunta durante a nossa fala mesmo, que aí eu vou orientando. Eu vou tentar explicar tudo da melhor forma possível, mas se ficar alguma dúvida, vocês podem ir perguntando durante o nosso workshop. Coisas importantes que nós precisamos ter em mente agora é que essa dobradura, essa parte desse trabalho é um trabalho manual. É um trabalho simples, que envolve puramente o trabalho do aluno, no caso, da pessoa que está fazendo a maquete. Como eu falei, eu peguei um projeto simples, mas eu poderia ter pego o próprio rosto do Homem de Ferro. Só que aí a quantidade de páginas seria maior, o trabalho seria maior para construir e nós não teríamos um tempo hábil. Então aqui eu estou pegando um projeto que eu mesmo desenhei, e ele é bem simples, mas ele vai passar bem qual é a técnica da Pepakura, para que vocês possam trabalhar isso depois, em um outro momento, e construir aí o que vocês quiserem. Se vocês pesquisarem no navegador, no Google, a palavra Pepakura e qualquer outro objeto, vocês vão achar. Exemplo, Pepakura casa, vocês vão achar vários modelos de casa. Pepakura Iron Man, vocês vão achar várias armaduras completas do Homem de Ferro. Se você pesquisar Pepakura Warhammer, qualquer nome de jogo, você vai achar várias coisas na internet. Então, existe muita informação, ok? Para você achar carro, robô, transformer. Nossa, tem muita coisa mesmo na internet. Então, depende muito da sua vontade, o que você vai querer construir no futuro. Hoje, nós vamos começar com essa casa, com explicações bem dinâmicas, bem práticas, sobre como funciona essa técnica. Depois que você aprender isso, você pode trabalhar com qualquer outro material aí, outro objeto 3D finalizado, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o programa chamado Pepakura. Ele é um programa gratuito, você pesquisa, você consegue achar ele gratuito, versões mais antigas, e você usa esse programa para abrir os arquivos chamado PDO. Os arquivos PDO são os arquivos gerados pelo Pepakura. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, o programa Pepakura. E aqui nesse programa Pepakura, eu tenho duas telas. Eu tenho a tela do lado direito e a tela do lado esquerdo. A do lado esquerdo é esse objeto, que no caso é a própria casa que eu modelei, ok? Então, nessa casa eu consigo observar duas janelas aqui, uma porta e aqui outras duas janelas, né? Uma no andar térreo e uma aqui no forro. Do lado de trás da casa, ela é uma casa simples, ela não tem o fechamento da casa. Então, você pode perceber que essa casa fica aberta, quando você olha ela por trás, ó, ela está aberta. Isso é intencional. Por quê? Porque é olhando por esse ângulo que eu vou passar os fios, que eu vou vir aqui, vou colocar o fio que vai iluminar essa janela, que eu vou ligar o fio que vai iluminar outra janela. Aqui em cima eu posso construir uma outra janela aqui, ó, nesse espaço. E aí para cada janela eu posso fazer uma caixa pequena de papelão por trás para isolar o brilho da luz de cada janela como se fosse um cômodo diferente, ok? Então esse aqui é o programa Pepakura. E do lado esquerdo, aqui eu tenho, então, o objeto em 3D, montado, e do lado direito, eu tenho o objeto planificado. Então, o que esse programa faz? Ele pega
um objeto em 3D, ele planifica o objeto, e a partir do momento que o objeto está planificado, isso quer dizer que cada retângulo pontilhado que eu tenho aqui, ó, representa uma folha de papel A4. E a partir desse momento, é igual àquela brincadeira de imprimir um dado de 6 lados, né, um cubo, recortar, dobrar e colar esse cubo, ok? Então, isso é o programa Pepacura. Então, ele faz essa função. Ele pega um objeto que foi modelado em 3D, converte o objeto para 2D. E aí eu tenho, então, o recurso de poder imprimir uma impressora comum. Que realmente uma impressora comum, até mesmo impressora matricial, poderia ser usado para desenvolver essa técnica. Porque o que eu preciso é da folha, aqui eu estou dando zoom, né? É da folha impresso esse desenho. Só isso. É a única coisa que eu preciso. E a partir desse desenho, eu vou recortar, dobrar e colar. Só que antes de recortar, dobrar e colar, eu tenho uma coisa que eu preciso fazer, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Estão vendo aqui que eu tenho um objeto, correto? Que eu cliquei e ele ficou com uma borda aqui vermelha em torno dele. Quando eu dou zoom no objeto, eu estou vendo exatamente o que vai aparecer na folha quando eu imprimir. E aqui, ó, eu tenho linhas pontilhadas aqui em cima. Aqui eu tenho uma linha reta. A linha reta, ela é recortada com um estilete. Então, quando eu for trabalhar esse objeto, o que é linha reta, eu recorto com o estilete. O que for linha pontilhada, eu vou riscar com a caneta esferográfica de uma cor. Eu vou dar o exemplo aqui que eu vou riscar essa linha pontilhada com a caneta azul. Ok? Então, todas as folhas que tiverem linhas pontilhadas, eu vou riscar com a caneta azul. Porém, tem um detalhe. Aqui, ó, representa a porta. Se vocês olharem aqui, ó, vocês vão verificar que ela não é uma linha pontilhada. Ela é uma linha que tem traço, ponto, traço. Então, essa linha, traço, ponto, traço, eu vou riscar com uma caneta vermelha, mas apenas aonde está tracejado com ponto, ok? Então, traço, ponto, traço, eu risco de vermelho. E aonde está só traço, traço, que nem aqui, ó, eu vou riscar de azul. Ah, mas eu estou usando a caneta preta. Tudo bem. Então, eu gosto de anotar na página número 1, quando eu vou fazer esse trabalho, eu pego as duas canetas e eu faço o risco. Traço, 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 eu risco de azul. Se eu vou usar uma caneta preta para esse outro risco aqui, ó, traço, ponto, traço, eu faço, então, o mesmo risco com a caneta preta, ou vermelha, porque aí eu sei qual é qual, para que eu não me confunda depois. Então, é importante você ter esse discernimento, esse controle de qual linha representa qual cor. Eu sempre uso azul para traço, traço, e uma cor diferente para traço, ponto. Então, essa é a primeira coisa. O que vai acontecer? Eu vou mostrar a câmera, mas por algum motivo ela está fazendo uma sombra. Então, eu vou mostrar de forma rápida aqui para vocês verem, tá? Então, aqui, ó, deixa eu só dar um zoom. Aqui eu dei um zoom para ficar um pouco mais fácil. Aqui eu tenho a página número 1,
E aí, na página número 1, eu faço a observação que eu falei aqui embaixo, para não perder a observação. Um outro detalhe importante, quando você for trabalhar isso, você tem que ter em mente uma coisa. Na folha, é possível verificar que ela tem marcas nos cantos. O que essas marcas estão indicando? É o limite da área de impressão do objeto. Por exemplo, eu estou na página número 1, e esse objeto ele não acaba na página número 1. Esse objeto ele desce até a outra página. Quer ver? Eu vou exibir aqui o número das páginas. Ele desce até a página número 7. Eu estou olhando pelo programa Pepacura e eu acabei de colocar a numeração. Então, ó, ele começa na página número 1 e vai até a página número 7, o objeto. Então, respondendo a pergunta, esse programa ele é gratuito. Ele tem uma versão mais nova dele que eles estão cobrando, né? Mas existe uma versão ainda antiga dele que ela é gratuita. Só que ele chama Pepacura View, que é visualizador. Esse é gratuito. O Pepacura Designer, ele é um programa pago, que é o que eu usei para poder fazer isso. Na verdade, a minha relação com essa empresa é legal, porque em 2011 eu mandei um e-mail para eles falando que eu ia fazer alguns trabalhos e eles me deram algumas licenças, né? Foi bem legal isso. Então, mostrando aqui de novo, no caso, o próprio papel impresso, então eu tenho aqui essas cruzes que marcam o limite da borda. Então, o que eu faço? Eu pego uma régua, coloco a régua aqui e faço um risco da linha que determina o final da página número 1. Por que é bom fazer esse risco? Que é para você entender aonde acaba o objeto. Então, agora eu tenho uma visualização de onde acabou esse objeto e aonde vai vir a hora de colar a página número 7, a continuidade do objeto. Então, a primeira coisa que eu recomendo é fazer esse risco, delimitando aonde acabou a página. Isso vai ser necessário fazer na página 1, na página 7, na página 9 e na página 10, apenas. Desculpa, página 11 também. O objeto, ele passa da página 11 para a página 10, ó. Então, você tem que fazer essa linha para indicar onde o objeto acaba. Tá bom? Ok, fiz esses riscos que determinam o limite da página. Agora eu vou fazer aqueles riscos que eu falei usando as canetas esferográficas de cor diferente. Só um momento que a minha caneta esferográfica está aqui em cima. Só um momento que eu vou pegar ela. Peguei duas canetas aqui, esferográficas, vou mostrar para vocês aqui como que eu vou fazer, então, esses riscos. No caso, eu já estou bem acostumado a fazer isso, então eu consigo fazer de uma forma rápida. A minha ideia é que eu possa fazer tudo isso, e recortar, colar e montar essa maquete, e a partir da construção da maquete a gente já coloca a robótica. Se eu perceber que essas 2 horas vai faltar tempo, aí eu paro em algum ponto, depois de ter ensinado toda a Pepacura, pego aquela maquete que eu já tinha construído antes, e aí eu mostro para vocês como que a gente vai trabalhar nela, ok? Então aqui, ó, eu estou na página número 1, venho aqui no final da página e eu faço o risco para que eu me lembre qual é qual. Vermelho, então, ó, vai ser risco, ponto, risco. Só para que eu me lembre. E o azul vai ser risco, risco, risco. Ok? Então, eu fiz aqui, é uma referência visual para que eu não me esqueça depois. Aí alguém pode dizer, mas você vai esquecer isso depois? Na verdade, não. Porque, como eu falei, já é uma regra que eu tenho ela adotada e eu uso essa regra há muito tempo.
Então, eu não vou perder isso. Aqui, ó, eu estou riscando, então, traço, traço. Estou riscando por cima da própria linha. E uma vantagem de você fazer isso é que depois, na hora que eu montar o objeto, eu já sei que essa peça corresponde à inclinação de um telhado. Então, na hora que eu for dobrar, ele vai dobrar exatamente em cima do risco que eu acabei de fazer. Então, esse risco facilita muito na hora da construção. Ele fica com o acabamento muito melhor. Eu vou dar um exemplo de um objeto que o acabamento foi muito influenciado por esse risco. Aqui é a cabeça da armadura do War Machine. Ela ficou com acabamento muito melhor porque eu usei esse método de traço-traço para poder deixar ela legal. Caso contrário, ela ficaria torta, como se ele tivesse batido o rosto e amassado a cabeça dele. Fica realmente estranho. Então, tracejar a linha ajuda na qualidade final do objeto, ok? Então, ali eu fiz o risco reto. Agora eu vou fazer o traço ponto, e aí eu troquei a caneta. Estou usando vermelho. Detalhe, existe uma diferença nessas duas formas de traço, traço e traço ponto. Qual é a diferença? Estou olhando para o papel. O que eu risquei de azul, eu vou dobrar para baixo, dessa forma, ok? Então, está riscado de azul, dobra para baixo. Porém, o que está riscado de vermelho, ele é dobrado para cima. Ah, então é essa a diferença? Exatamente. O que é vermelho é dobrado para cima. O que é azul é dobrado para baixo. Então, essa é a diferença das duas cores. Mas em que momento que você vai trabalhar isso? No momento de fazer a colagem. Porque aí é importante você saber se dobra o papel para baixo ou para cima, né? Uma outra coisa importante, no papel, quando vocês imprimirem, vocês vão perceber que no papel tem uma numeração. Esse aqui, por exemplo, é o número 13. O que vai acontecer? Eu vou ter um outro papel que vai ter o número 13, referenciando para mim, então, que aquele papel vai vir aqui, ó. Ok? Então, isso ajuda na orientação. Só que tem um detalhe. Observações sobre a pepacura. Eu risquei, eu sei que aqui é onde acaba esse objeto. E depois ele cola na página de baixo. Aqui é uma linha reta, eu sei que eu vou recortar isso aqui. Só que se eu recortar agora, se eu pegar o estilete e cortar toda a linha reta, incluindo aqui, esse objeto vai soltar da folha. E eu não posso soltar o objeto da folha. Eu preciso manter o objeto na folha. Então, o que eu faço? Eu pego um lápis, por exemplo, e faço um risco aqui, ó, perto do número. Faço um outro risco aqui, faço um outro risco aqui, um outro aqui embaixo e um outro aqui do lado. Para que serve esse risco? Entre as duas linhas que eu fiz, eu não vou recortar o papel agora. Então, eu vou pegar o estilete. Aí, no caso, depende de vocês. Se vocês cortam melhor com uma tesoura, vocês podem usar uma tesoura. Se você é uma criança e tem um adulto próximo, o adulto vai fazer isso para você. Na verdade, eu até brinco, eu falo que antigamente as pessoas faziam quebra-cabeça em família, né? Hoje em dia, em família, eu montaria a cabeça do Homem de Ferro, porque seria um trabalho bem legal de fazer junto. Inclusive, quando eu montei esse Homem de Ferro aqui, ó, quando eu montei esse Homem de Ferro que está atrás de mim, eu tive a ajuda da minha família. Então, tanto a minha mãe, a minha irmã, foram pessoas que me ajudaram a construir ele. Então, foi algo muito legal. Então, ó, o Homem de Ferro atrás de mim foi construído com a ajuda da família, entendeu? Então, é legal pra caramba isso. Para mim tem um valor muito grande.
Então, fica a dica. Vale a pena fazer com apoio das pessoas de casa, tá? Agora, mostrando aqui para vocês, deixa eu só voltar aqui. Ao invés de recortar todo o papel, então eu deixo um espaço que eu não vou recortar, ponho o estilete aqui do lado e venho cortando. Alguém pode olhar e falar assim, nossa, mas ele cortou isso em linha reta na primeira. Bom, pessoal, isso aqui são anos de prática, né? Mas, ó, realmente eu cortei exatamente em cima da linha, ok? O ideal é que você corte o mais próximo da linha, realmente, porque melhora o acabamento depois. Eu já estou acostumado a fazer isso, então, para mim é bem tranquilo isso. E detalhe, eu estou usando aqui embaixo uma ferramenta também, que a gente chama de base de corte. Como vocês podem ver, a minha é bem surrada, já trabalhou bastante, mas eu gosto muito dela. O que é uma base de corte? A base de corte é algo que, se eu pegar o estilete e eu colocar a lâmina em pé, e eu fizer isso, ó, eu não corto a base de corte. A base de corte continua intacta. Ela não vai estragar. Então, eu posso trabalhar em cima da base de corte, que vai funcionar super bem. E, ó, é tranquilo trabalhar aqui. Outra coisa, quando você coloca um papel sobre a base de corte, que você começa a cortar, a base de corte ajuda que você consiga cortar numa linha reta. A forma como ela é construída, a base de corte, ajuda, realmente. Mas se eu tivesse dificuldade, nada me impede de pegar uma régua, colocar aqui e cortar com o apoio da régua, tá? É bem tranquilo. Então, aqui eu cortei, ó. Cortei aqui, só tá preso aonde eu marquei, aqui a mesma coisa. E aí eu faço o corte em todas as laterais do papel que eu preciso cortar. Aqui tem um detalhe, tem um macete. Como essa peça acaba na outra página, não existe uma marcação de dobrar e colar aqui. Não existe. Então, essa marcação eu tenho que fazer. E aí, o que eu faço, então, se eu preciso ter essa marcação? Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer a seguinte coisa, vou pegar a régua, vou marcar uma distância que eu considero suficiente para colar do outro lado e faço um risco. Tem meio centímetro aqui, mais ou menos. E em cima desse espaço, eu vou fazer aqui a borda, e esse daqui vai ser o meu papel para colar do outro lado. Entendeu? Então, essa é a minha referência manual de dobrar e colar. Ok? Ah, mas nesse caso nem precisa dobrar, porque é uma peça reta. Então, se o objeto é reto, eu não tenho que dobrar. Basta eu colar ele aqui, tá bom? Então, eu recortei aqui, ó. Ignorei aquela marca que eu tinha feito. Então, eu vou deixar a marca aqui no cantinho, na verdade. Se vocês se lembrarem, existem algumas revistas que vendem de anime, de alguns personagens, que às vezes vem com uma folha para você destacar e montar alguma coisa. E geralmente essas folhas são um pouquinho mais duras, e à medida que você vai recortando, destacando ela destaca com a mão mesmo. É bem fácil de você destacar o objeto. Então aqui, ó, eu terminei, fiz toda a página, eu vou mostrar aqui, ó, do outro lado, só para vocês perceberem, ó, as linhas de corte sem o risco da própria impressora. O que vocês estão vendo aqui é só o risco do próprio estilete. Então, está recortado já. Na hora que eu for trabalhar, eu vou segurar aqui com o dedo, vou vir aqui do outro lado e vou simplesmente puxar. Ó, destacou, tá vendo? E eu não perdi o objeto continua na página 1. Eu sei qual é a página que eu vou usar. Ó, só queria agradecer ao Luiz, que já saiu e já entrou a nossa nova intérprete. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês, hein?
Agora eu fiquei na dúvida, né? Aqui é obrigado em português ou em inglês? Bom, eu sei que assim também é. Bom, então aqui, ó, eu tenho o objeto, ok? Tá pronto aqui. Agora eu posso pegar, virar a folha para baixo, colocar do meu lado e vir recortar a segunda folha. Como eu já expliquei para vocês como é esse processo, nesse momento, então, eu vou só falar o que eu estou fazendo. E detalhe, eu vou fazendo. Então, agora eu não vou parar tanto para explicar. Eu vou realmente fazer como se eu estivesse trabalhando aqui e batendo papo com alguém. Inclusive, se alguém quiser mandar pergunta, por favor, mande perguntas e eu vou responder na medida que eu estou trabalhando aqui, que eu estou fazendo isso. Se você estiver fazendo em casa também, não se preocupe de tentar acompanhar a minha velocidade, tá? Como eu falei, eu faço isso há bastante tempo, já estou muito acostumado e estou usando as ferramentas perfeitas para isso. Uma base de corte, o estilete. Ah, mas eu não tenho uma base de corte. Não tem problema. Você pode pegar uma chapinha de madeira, colocar sobre a mesa, e aí você coloca o papel sobre a chapa de madeira, e aí você risca, ok? E aí, o que vai acontecer? Você vai estragar a madeira, mas você não vai estragar a sua mesa fazendo isso, tá bom? E só para mostrar uma coisa interessante, como a cultura maker é legal, eu fiz essa madeira para justamente fazer isso, para poder apoiar na mesa, colocar o papel e riscar. Para que a madeira não corresse na mesa, eu coloquei um EVA aqui, ó. Só que sabe o que isso virou? Isso virou um mousepad. E ficou perfeito. Funciona super bem como mousepad. Aí eu já inventei, já fiz uns mousepads diferentes, né? Que a minha esposa já me pediu um de coração também. Mas faz parte, eu vou fazer um de coração para ela. Então aqui eu já risquei, agora eu vou fazer a marca. No caso, eu vou fazer uma linha, e aí aonde é essa linha, eu não corto com estilete, que é os pontos de destaque do papel depois, tá? Então, estou aqui fazendo o risco. Lembrando que quanto mais correto você fizer o corte, melhor fica o resultado, tá? Então, estou cortando aqui. Só uma coisa, às vezes eu não estou olhando na tela, então se tiver uma pergunta, eu peço que vocês deixem a pergunta aí mais tempo, para que dê tempo de eu observar a pergunta, tá? Bom, eu vou considerar que vocês, então, não têm dúvida, tá todo mundo tranquilo quanto a esse processo. Se tiver dúvidas, podem perguntar, peço que perguntem. Uma coisa importante, caso tenha professores aí acompanhando... Opa, tem uma pergunta assim. Sim, o programa é gratuito, vale a pena baixar e usar ele. Como eu falei, existem versões mais novas do programa que eles até estão cobrando agora, mas você acha versões um pouco mais antigas que são gratuitas sim, tá? E é natural do próprio fabricante do programa mesmo. Fora isso, tem uma outra coisa interessante. Se você é um defensor de software livre, você gosta de usar Linux, no Linux tem um programa chamado Blender. O Blender é um programa gratuito de modelagem 3D, e no Blender, ó, tá pronto. E no Blender, você tem um plugin que você pode instalar no Blender que chama Paper. E esse plugin chamado Paper faz exatamente isso. Ele converte um objeto em 3D para 2D, e ele é 100% gratuito, tá? Então, se você trabalha com Linux, conhece Linux, tem familiaridade com Linux, você pode fazer a mesma coisa através do programa chamado Blender, ok? O programa Blender,
e o aplicativo Paper. Aqui, ó, eu estou virando o papel, estou posicionando da forma que fica mais fácil para o meu trabalho, tá? Então, eu estou posicionando, riscando e vou fazendo aqui. Uma coisa legal sobre o Pepacura, como eu já fiz muitos projetos, é que o Pepacura, ele é uma dobradura e que ele trabalha com muitos ângulos retos. Então, por incrível que pareça, o próprio Homem de Ferro, que está atrás de mim, na hora que eu estava trabalhando neles, as peças eram formadas, na sua maioria, por ângulos retos. Então, é muito fácil de você riscar, recortar, dobrar e colar. É bem interessante isso, porque às vezes a gente olha e pensa que é um projeto cheio de curvas, e não, ele tem ângulos retos. No final, a Pepacura faz isso, ela converte os objetos para ângulos retos, então é bem fácil de trabalhar. Coordenação motora, uso de ferramentas, para trabalhar com crianças é algo bem gostoso de ser feito. Inclusive, um amigo meu fez uns trabalhos junto com a filha dele, foi muito, muito legal, ficou muito bonito. Acompanhei lá depois. Ó, terminei de riscar mais uma folha. Como eu falei, são 11 folhas, então vai ser um processo bem rápido. E na hora de recortar também, eu vou recortar bem rápido, tá? Se eu não tiver terminado de recortar até as 14 horas, eu vou parar e aí eu vou pegar o objeto que já está pronto e vou trabalhar em cima do objeto pronto para poder fazer a abordagem da robótica. Então, é 1 hora aqui, ó, construindo, e depois 1 hora falando sobre a robótica. Nossa intérprete, me tira uma dúvida. Estou falando muito rápido ou está tranquilo? Tá ótimo. Tá falando muito bem. Tranquilo. O seu microfone não funcionou, mas eu entendi o joinha. Obrigada. Qualquer coisa, por favor, avisa, hein? Então, eu tenho mais 23 minutos. Acredito que pode ser que falte só colar tudo, mas eu consigo fazer até o começo da colagem, que é importante, que tem informações boas ali para compartilhar com vocês sobre o processo de colar, tá? Eu já vou até adiantando e já vou falar agora. Eu não vou fazer propaganda, mas para fazer esse tipo de colagem, né, do papel, o ideal é você usar uma cola branca de boa qualidade. Quais são os fatores que eu avalio para determinar se tem uma boa qualidade ou não? Na hora que eu colar um papel sobre o outro, eu seguro o menor tempo possível, tipo 5, 6 segundos, e ele já vai colar. Quando eu passar a cola, eu não vou passar a cola como se eu estivesse pintando um objeto. Eu vou passar um pouco de cola e espalhar, para fazer uma camada bem fina. E aí, na hora que eu colocar o papel, em 5 segundos ele tem que colar. Se eu colocar o papel, eu estou segurando, deu 5 segundos, eu soltei, ele descolou, é porque a cola não tem uma boa qualidade, ok? Então, vale a pena investir numa cola com uma melhor qualidade, porque no final é o seu trabalho que vai render mais rápido. E é muito bom a gente trabalhar com materiais mais apropriados do que tentar economizar em um material tão simples e depois atrapalhar o nosso desenvolvimento, tá bom? Então, usem sempre uma cola de boa qualidade. Aí alguém pode ter pensado assim, mas se o problema é colar rápido, então eu vou usar Super Bonder, né? Ok, funciona. Só que se na hora que colar você fizer errado, você erra uma única vez. E aí você vai ter que repetir aquele objeto que você errou a colagem. Então, o Super Bonder é muito bom? Mas a cola ultra rápida, né? Ela é uma cola que ela não pode ter erro. Então, se você não tem experiência, não conhece tão bem assim esse processo, faz com uma cola normal.
você vai ver uma cola normal boa, né? Eu digo, uma cola branca. E você vai ver que vai dar certo. Ó, estou cortando. Um outro detalhe, nesse objeto, ó, a parte que eu vou passar cola para colar, ó, é uma parte grande. Ela tem quase a espessura do meu dedo, 1 centímetro. Quando você baixa objetos prontos da internet, os objetos não vão ter 1 centímetro de papel para você colar. Ele vai ter meio centímetro. Ele economiza o papel para poder aproveitar melhor a folha e pôr mais objetos. Então, aqui eu deixei um recorte de dobrar e colar grande só para o processo de aprendizado mesmo. Depois, vocês vão trabalhar com outros projetos, vocês vão ver que o recorte de dobra e cola é menor, tá? E não é que está com defeito, não. É que o pessoal faz assim para economizar papel mesmo. Porque em uma mesma folha, ao invés de pôr um objeto, você pode pôr 2, 3 objetos. Ó, recortando. Um macete sobre o uso do estilete, toda vez que eu estou cortando, ó, eu deixo um dedo apoiado do lado da lâmina. Então, esse dedo fica apoiado na mesa, a lâmina apoiada aqui, e aí aqui eu pressiono para baixo. E com isso, o estilete não escorrega. Se tem uma coisa que dá raiva quando você está cortando assim, é você estar puxando aqui o estilete e de repente o estilete vai para dentro do objeto. E aí você perde aquela parte do objeto. Então, eu criei essa técnica de apoiar o dedo do lado para que o estilete não corra. Então, isso ajuda bastante. Ó, eu sempre olho a folha ao contrário para ver que ela está toda marcada. Quer dizer que eu dei a volta no objeto. Agora eu vou aqui para o próximo. E como eu falei, tá? Se fosse aqui a cabeça do Homem de Ferro, o corpo do Homem de Ferro, a técnica era a mesma, não muda. Então, por isso que é uma técnica interessante, porque a gente pode usar ela para fazer muitas coisas diferentes, não só uma casa, mas várias coisas diferentes. Estou cortando aqui. Como a gente fica um pouco concentrado, a gente fala menos. Só para eu saber, entre as pessoas que estão assistindo, tem alguém aí que é usuário de Linux e que conhece o Blender? Se tiver, pode responder que sim, só para aparecer para mim aqui, para eu entender que tem pessoas aí que usam Linux. E aí no Linux, lembrando, você não vai achar o Pepacura, mas você vai achar o Blender para fazer esse tipo de trabalho, tá? Enquanto eu estou cortando aqui, eu vou mostrar para vocês até um outro trabalho que eu fiz usando a mesma técnica. Ó, tem usuário de Linux aí, muito bom. Essa outra técnica aqui que eu vou mostrar, eu produzi um objeto em 3D usando a mesma técnica, né, da dobradura e da modelagem primeiro no software. E olha que legal que ficou. Os pés, o rosto dele aqui, né, o corpo, e ó, é uma caixa de papelão. Eu fiz no papelão ele. Aí aqui é a mãozinha, que vai estar segurando um objeto, aqui o outro braço, e eu fiz isso usando dobradura. Dobradura e reciclagem de materiais como o rolo de papel alumínio, aquela parte onde fica preso o papel alumínio. Ficou bem legal. Recortei aqui o papelão, né, para poder encaixar certinho, e aí depois eu posso produzir nesse robô, ó, movimento, né, conforme o encaixe que tá.
E a modelagem foi feita a partir de um desenho do nosso grande amigo Kaique, do Include, que ele desenhou. Eu gostei muito do desenho, e aí eu acabei por criar esse objeto, ok? Então, aqui, ó, um abraço para toda a equipe. Ele mostra também, quando você instala o plugin no Blender chamado Paper, ele mostra exatamente essas linhas tracejadas, igual ele está aqui, ó. E você pode mandar imprimir, e aí ele faz a impressão no papel do objeto dividido. Eu confesso que no Blender eu mexi pouco, eu não conheço tão bem assim. Eu estou familiarizado a modelar num outro programa chamado SketchUp, que é um programa antigo já de modelagem, e do SketchUp eu faço a importação, ou melhor, exportação, né, para o Pepacura, e aí lá no Pepacura eu trabalho as linhas. Ó, essa peça da página 6 aqui, ó, é um cubo pequenininho. Eu não vou fazer o cubo. O cubo era só uma marcação de medidas, né, para eu poder medir e ter certeza que estava na escala certa. Então aqui, ó, não vou fazer, eu vou fazer só essas duas peças. O Blender por si só não faz, mas quando você instala no Blender o plugin chamado Paper, aí você tem essa geração do arquivo planificado, e ele vem com a marcação de recorte, dobra e cola também, tá? É bem tranquilo. Ó, aqui, agora, só... Eu nem vou riscar aonde vai ser o ponto de fixação do objeto. Eu vou só vir cortando com estilete e vou usar uma referência visual que eu uso. Ou é no meio do objeto, ou é no cantinho do objeto. E aí vou fazer os pontos de prender ali o objeto. Então, só para ganhar tempo, eu vou parar de fazer aqueles risquinhos. No caso, você fala para macOS eu recomendo o Blender. Eu usava o Blender no macOS. E aí eu trabalhava com um Blender para fazer isso. Mas eu confesso que o Blender, ele é uma ferramenta que eu estou pouco familiarizado com a modelagem. Então, o que eu fazia? Às vezes eu modelava no SketchUp e depois eu levava para o Blender para poder fazer o recorte, né, que é a planificação do objeto. E aí eu fazia a planificação no Blender, mas a modelagem eu fazia no SketchUp, que aí o SketchUp tem para Mac também. Ó, já estou terminando essa página. E aí, para ganhar tempo, eu não fiz os riscos, porque eu já sei exatamente onde eu quero cortar. Ó. Então, o objeto já está preso. Só falta esse objeto pequeno aqui. O legal é que, como eu modelei o objeto, então eu já sei exatamente aonde vai cada peça. Mas, no caso, você que está fazendo agora, que não tem o programa Pepacura aí, você tem que ler o número. E aí, a partir do número, você associa aonde ele vai colado. O tipo de papel ideal para fazer isso é um papel que tem uma gramatura de, no mínimo, 180 gramas. O papel normal, o sulfite, ele tem 75 gramas. Então, é uma diferença grande, tá? Esse papel que eu estou usando é um papel usado para fazer convite. Então, ele até tem umas ranhuras no próprio papel, é que vocês não vão conseguir ver, mas ele é um papel para fazer convite. Mas ele tem uma gramatura boa para fazer isso. Mas o ideal é, no mínimo, 180 gramas. E detalhe, né? Não adianta você fazer no papel sulfite. Por quê? O papel sulfite, ele tem uma característica, ele é muito mole. E ele não vai formar um objeto em 3D e manter o objeto sólido. O objeto vai acabar amolecendo pela própria resistência do papel.
Uma outra característica interessante, falando sobre resistência de papel, é que, por exemplo, aqui na minha residência está chovendo. Então, nos últimos dias, tem feito temperaturas em torno de 6 graus Celsius e chovendo bastante. E aí, o que acontece? O ar fica úmido. Se o ar fica úmido, as possibilidades de estragar um objeto feito de papel é muito grande. Então, o que acontece? Vamos supor que eu estivesse fazendo um projeto do Homem de Ferro. Então, eu vou dividir o objeto, né, em partes. Eu vou fazer primeiro a cabeça dele. Ok, fiz a cabeça dele, o próximo trabalho que eu vou fazer é endurecer esse objeto para que ele tenha resistência e eu consiga trabalhar com ele a longo prazo. E aí, como que eu endureço esse papel? No caso de objetos maiores, como personagens, né, do mundo de heróis. Eu aplico do lado de fora resina de laminação. Essa resina ela é vendida em lojas de material de construção. E é a mesma resina que trabalha junto com fibra de vidro, só que eu não vou usar fibra de vidro, eu vou usar só a resina. E aí eu pego a resina, aplico sobre o papel, depois do objeto montado, né? Eu passo a resina por fora, cubro toda a peça de papel, e aí a resina vai penetrar no papel e vai cristalizar. E aí, nesse momento, o papel não sofre mais ataque da umidade do ar. E aí o papel ele fica cristalino. E aí eu posso guardar e esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses para poder voltar a trabalhar nele. E ele não vai estragar. Agora, se eu guardo esse papel, mesmo numa gramatura de 180 gramas, ele vai amolecer com o tempo, se ele estiver só no papel. Então, tem que tomar esse cuidado. Ó, na página 7, tem um objeto que ele acaba na página do lado. Só que o que eu vou fazer? Eu sei que esse objeto eu consigo redesenhar ele aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui a lapiseira, vou fazer o risco do objeto, manualmente mesmo. Ele é o último objeto que está na página, bem no cantinho esquerdo, tá? Ó, risquei com a lapiseira. Aí eu pego aqui a outra linha e risco com a lapiseira. Eu achei aqui o ponto de encontro, que é onde o objeto acaba. Essa outra camada aqui, ó, é aquela camada que eu falei que é a camada que eu passo cola. E ela não precisa ser tão grande. Então, eu posso fazer aqui ela até um pouco menor. Não tem problema nenhum, tá? Então, eu estou diminuindo um pouco o tamanho dela, só para poder fazer ela aqui, ó. Pronto, refiz ela usando a lapiseira, porque no papel ainda tinha espaço suficiente. A impressora não quis imprimir aqui, mas eu peguei e fiz manual. Pronto. Não preciso emendar o objeto, tá? Eu terminei aqui a parte importante do objeto manualmente. Então, agora vou cortar de novo, e aí eu estou usando o meu padrão, que é todos os cantinhos, eu mantenho um ponto de cola, para ele poder colar o objeto. Prender o objeto na folha, né? Para não perder o objeto. Agora estou cortando. Ó, nós temos 6 minutos. Não vai dar tempo de eu cortar tudo e colar tudo. Então, eu vou fazer uma colagem agora, só para vocês entenderem a colagem, como funciona. E aí eu já vou partir para a parte do código, da parte de robótica mesmo. Quem está construindo agora, provavelmente não conseguiu terminar de construir, porque não deu tempo hábil. Então, eu vou pedir uma gentileza. Se você tiver aí um papelão,
você pode recortar no papelão 2 janelas, né? No caso aqui é uma janela só, tá? Mas você pode recortar 2 janelas em posições distantes, e aí do lado de dentro da janela a gente vai fazer um quadradinho para que a luz do LED não passe para o outro lado. E aí, em cima disso, a gente vai fazer a simulação de uma automação residencial. Como eu corto muito em cima da linha, às vezes, olhando aqui, eu não sei onde eu cortei. Aí eu olho do outro lado da folha, ó. Aí eu vejo a linha do corte. Aí eu sei onde eu já passei o estilete. Ó. Só porque eu falei que eu fazia bastante reto, eu cortei um errado ali. Amanhã a gente vai ter esse workshop de novo. Vai ser uma repetição desse workshop de hoje. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as páginas que... Na verdade, faltaram 4 páginas só. Aí eu vou terminar de cortar essas 4 páginas amanhã, e aí vamos verificar se amanhã, como o número de páginas que eu vou cortar vai ser menor, se vai dar tempo de fazer a colagem completa da casa. Um projeto que eu costumo trabalhar com os alunos em sala de aula e que gera um interesse muito grande dos alunos é, na sala de aula, fazer a maquete da casa dos Simpsons. E aí os alunos gostam muito disso, porque toda criança já assistiu o desenho dos Simpsons. E quando eles estão construindo a casa dos Simpsons, o envolvimento dos alunos é maior ainda. Então aqui, ó, faltou uma linha, tá vendo? E eu percebi só olhando do outro lado. Prontinho. Agora eu acabei essa folha. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu não vou cortar as outras 3 folhas que ficaram. Eu vou voltar no programa de Pefacura, vou escolher uma parte do objeto, e essa parte do objeto eu vou fazer a colagem agora, para que vocês possam ver como vai ficar isso, ok? Então aqui, ó, eu vou olhar o objeto, escolher uma parte dessas que eu já recortei, né? Então eu vou preferencialmente pegar da página 1 até a página 7. Aí eu estou selecionando aqui, ó. Se eu clico no objeto, ele me mostra na maquete onde que está o objeto. Por exemplo, essa parte aqui, ó, o item que está na página 6. Se eu clico no item da página 5, é esse aqui do lado. Então, se eu juntar 6 e 5, eu posso colar o telhado, que é a página 1 e a página 7. Então, primeiro eu vou colar isso, a página 1 e a página 7, que é o telhado, que é exatamente esse aqui, ó. Esse telhado aqui, ó. Tá vendo que tá na página 1? Então, eu vou colar exatamente ele. Então, peguei a página 1, separei aqui, vou pegar a página 7, que foi a última que eu acabei de fazer, e vou destacar as peças agora. E vou mostrar para vocês como que eu vou fazer esse destaque, ó. Voltando aqui a ver minha mão, então eu tenho aqui a parte da página 7, que é a parte de baixo daquela peça, ó, estou destacando ela, ok? Destaquei só a que eu quero colar agora. A outra, eu volto ele para a pilha e ponho lá na sequência. Venho aqui, ó, na página 1 e destaco o objeto. Quanto mais grosso você deixar esse risco de prender o objeto na folha, mais difícil fica para você destacar.
Então, aqui no caso, faltou cortar um pedacinho aqui, ó. Pronto, cortei. Destaquei ali, destaquei. E a página 1 eu acabei, não tem mais nada nela, a não ser o gabarito. Então, eu pego o gabarito e deixo perto aqui, só para eu poder lembrar, caso eu não tivesse familiarizado, né? Então, ele está preso ali no cantinho, só para não esquecer. E eu estou aqui com o objeto da página 1 e o objeto da página 7. Olha, por reflexo, quando eu fui cortar na página 7, eu já deixei uma borda manual para poder fazer a colagem. Só que nesse caso, agora, eu tenho duas bordas, porque eu fiz aqui e fiz aqui. Só que na hora de colar, eu tenho que prestar bem atenção nisso. Então, ó, eu vou tirar um deles. Eu vou tirar esse aqui, da página 7. Porque eu fiz duas vezes, então eu não preciso dele duas vezes. É para passar cola e colar, só preciso uma vez. Tá aqui, ó. Detalhe que eu acabei de perceber, eu não risquei com a caneta. Eu vou riscar agora rapidinho, só para facilitar o dobrar. Pronto. Risquei. Agora eu vou pegar a cola branca e vou passar a cola branca aqui. Deixa eu só ver aqui que tem uma pergunta ali. Então, no processo de exportação do SketchUp para o Pepakura, você tem que exportar ele como objeto 3D na opção chamada DAE. DAE. Opa, trocamos de intérprete aqui. Boa tarde, rapaz. Muito obrigado pela ajuda. Agora, eu vou colocar aqui, ó, vou passar a cola e vou mostrar aquele detalhe que eu falei. A cola tem que ser passada em pouca quantidade, né? Eu geralmente faço uma coisa, eu pego um pedaço do papel que sobrou, ó, coloco aqui e derramo um pouquinho de cola aqui. Pronto. Na verdade, derramei bastante, daria para colar tudo, né? Com esse tanto de cola que eu pus. Então, continuando a resposta que o Luiz perguntou, quando você desenha no SketchUp, você exporta ele como objeto 3D, usando a opção de exportação .dae, e aí, quando você exporta como .dae, você vai no programa Pepakura Designer, e no Pepakura Designer você importa o objeto. E aí, quando você importa, ele abre o objeto só do lado 3D. Ele não faz a planificação automática. O ideal é que você pinte o objeto de uma forma que na hora de fazer a planificação automática, essa pintura meio que determine o tamanho. Ó, eu usei um próprio papel para espalhar a cola, e usei pouquinha cola. Aí, geralmente, eu deixo a cola um pouco ali, né, para ela reagir, e aí eu coloco bem na posição certinha. Ó. Aí eu aperto aqui, que nem eu falei, tipo 3, 6 segundos. Quando você faz a exportação do SketchUp para .dae, você vai no programa Pepakura, importa, e aí ele abre o objeto em 3D. Ó, colou. Tá vendo? Tá colado. Tá aqui o objeto. Agora eu vou colar a outra lateral do telhado, que está nas páginas. Deixa eu só voltar no programa para vocês verem qual é a página. A lateral do telhado é a página 6 e o item da página 5. Vocês perceberam no objeto em 3D que quando eu clico aqui, ó, ele marca o objeto em vermelho lá, ó. Estão vendo? É bem legal, ó. Fica fácil de você ver aonde está o objeto. Então, agora eu vou pegar esses dois objetos, vou na página 5 e página 6, e faço a mesma coisa. Destaco o objeto
Estou na página, deixa eu só mostrar aqui de novo para vocês verem. Estou destacando, então, primeiro o objeto da página 6. Só o objeto que eu vou colar, tá? Os outros objetos da página 6, eu mantenho eles ali. Eu não tiro. Por que eu falo isso? Uma vez, quando eu fui fazer a primeira vez que eu usei essa técnica, eu destaquei todos os objetos. Quando eu fui fazer o objeto, aquilo virou Indiana Jones. Eu tinha que procurar numa pilha de um monte de objeto pequeno, qual era o objeto que tinha o desenho daquilo que eu estava procurando para colar. E deu muito trabalho isso, muito trabalho mesmo. Foi uma experiência terrível. Ó, aqui, só para vocês perceberem, ó, eu tenho, então, números. Desse lado aqui eu tenho o número 33, e nesse objeto, em algum lugar, eu tenho que ter essa numeração. Ou é a numeração 33, ou uma outra numeração que vai me dar o ponto de ligação. Então, eu tenho aqui 34, 13, 33. Aqui eu tenho 33, 32 e 17. Como eu tenho 33 aqui e 33 aqui, eu já sei que essa colagem vai ficar mais ou menos nessa posição. E isso aqui, eu vou colar o telhado, e aí aqui embaixo é as paredes da casa, que vão vir aqui no telhado também, né? Então, ó, eu dobro de novo aqui, uma vez só já é o suficiente, inclusive aqui, ó, onde tem a dobra do papel, né, a colagem, ó, e ficou bem colado, como eu falei. Dobro aqui, ó, como é azul, eu sei que é para baixo, então dobro para baixo. Aqui era vermelho, eu dobrei para cima. Aqui é a mesma coisa, ó, eu tenho vermelho, dobro para cima. Eu tenho aqui o azul, eu dobraria para baixo. Só que eu sei que esse objeto aqui, ó, ele é reto. Então, eu não preciso dobrar isso para baixo, eu posso deixar ele reto, porque isso aqui é parte de um telhado. Aí, agora, eu vou fazer a passagem da cola de novo. Então, pego aqui, ó, com papel, espalho um pouquinho de cola. Ah, eu podia sujar o dedo aqui e fazer. Podia também, não tem problema. O problema de fazer com o dedo é que você vai sujar o dedo e o papel, que é branco, vai começar a pegar uma cor tipo... uma cor de sujeira. Ele vai tirando a sujeira do seu dedo, da mesa, e vai colando. E aí o papel perde essa tonalidade de papel limpinho. Então, eu prefiro usar um recurso. É possível usar até pincel para fazer isso, se você quiser. Não tem problema nenhum, tá? Passei aqui o dedo. Ó, eu acabei de colar, passei o dedo, apertei e, ó, já está colado. Não soltou e nem vai soltar, ó. Tá vendo? Não vai soltar, tá pronto. Eu sei que isso é um telhado, isso vai ficar inclinado. Agora, eu tenho o outro telhado. E olha que interessante. Aqui, eu tenho uma dobra para cima. Aqui, eu não tenho dobra nenhuma, eu só tenho um número, 32. E aqui, ó, eu tenho o número 32. Então, esse cola desse lado, ok? E esse outro vai colar aqui por trás, ó. E aí, quando eu fizer essa colagem, eu tenho o telhado pronto. Ok? Então, eu tenho aqui um telhado. Ah, e aquele buraco ali é a parede. É a parede que vai descer na lateral. Aí eu posso vir aqui no programa Pepacura, virar ele de lado, e vocês podem ver
exatamente a parede que eu estou me referindo, ó. É essa parede aqui, ó, que é a parede onde está a porta. Tá vendo? É ela que vai tampar esse buraco que tem aqui na lateral, ó. É ela que tampa aqui, ó. E ela está na página 8, que é uma página que eu não recortei ainda. Aí eu vou passar a cola aqui no telhado. Deixa eu voltar aqui a câmera. Ó, tô passando a cola aqui na parte do telhado, espalhando. A cola tem uma característica que é muito bom de conversar com vocês. Vocês viram que eu passei pouca cola e eu não colei aqui, eu vou colar um lado primeiro. Por quê? Para que eu dê a devida atenção aqui, ó, na hora de colar. Então, eu estou colando um único lado e eu estou prestando bastante atenção na qualidade do processo de colar. Não adiantaria eu passar a cola aqui, passar a cola nesse objeto e tentar ficar me desdobrando para segurar os dois aqui e deixar uma barriga de algum lado. Então, não. Eu faço um lado, ó, colou. Pronto, foi rapidinho. Venho aqui, ó, o objeto ele ainda é maleável, porque ele não tem muitas partes. Eu posso abrir aqui o espaço, passar a cola. Passei aqui a cola. E agora eu dou atenção apenas para esse lado, ok? Então, vou dar atenção aqui, ó. Estou fazendo aqui a colagem, segurando aqui, fazendo pressão. Uma coisa interessante, às vezes, quando a gente faz, que tem bastante coisa para colar, eu costumo ter alguns objetos para me ajudar. Por exemplo, pregador, para poder pôr aqui segurando, né, no lugar de eu usar a mão. Pequenos objetos retos, tipo o próprio pregador, eu colocaria um aqui por baixo, um aqui por cima e apertaria. Por quê? Porque na hora que eu aperto toda a extensão do papel ao mesmo tempo. E não um lugar e depois o outro lugar, entendeu? Eu aperto tudo junto. E aí ele cola. Aqui, por exemplo, ó, bem no cantinho eu não consegui apertar ao mesmo tempo. Então a cola secou e não aderiu aqui, ó. Agora eu apertei e não aderiu de novo. Então, vou pegar um pouquinho de cola e vou passar aqui nesse cantinho, para poder garantir que ele colhe aqui, ó. Estou apertando só o cantinho agora, né? Apertando e rapidamente, ó, já colou. Detalhe, isso aqui é parte de um telhado. Isso é uma peça reta. Então, eu poderia, por exemplo, pegar um papelão grosso, colocar isso aqui em cima e colar. Ó, para ele ficar retinho, para dar reforço nele, ok? Então, eu poderia fazer uma colagem e aí eu recortava aqui do lado, ó. Porque isso é um telhado, isso é reto, é uma peça reta, ok? E aqui, ó, é o telhado do outro cômodo onde vai ficar a porta desse lado. E, ó, ele já ficou retinho, tá vendo? Na posição, na hora que eu fizesse aqui a parede de baixo, ele ia ficar mais ou menos assim, ó, nesse ângulo. Que esse daqui fica rente à minha mesa, né? Então, ele ficaria com o telhado inclinado aqui, ó. Ok? Então, aqui eu colei, então, uma parte, aí ele vai ficar aberto aqui, eu vou poder ver para cá, que é exatamente isso aqui, ó. Vou mostrar aqui na outra câmera, para vocês poderem ver melhor como vai ficar. Ó. Então, só para vocês entenderem o que eu fiz ali, ó. Deixa eu só arrumar aqui. Ali, eu acabei de colar esse telhado e esse telhado aqui, ó. Se vocês olharem, vocês vão ver que tem uma pequena diferença. Por quê?
porque esse objeto, eu primeiro modelei ele real, e depois eu fiz ele no programa, na modelagem, no SketchUp. Então, eu mudei alguns detalhes para ele ficar um pouquinho mais assimétrico, tudo. E, ó, então eu fiz esse lado e esse telhado. Foi essa peça que eu fiz, ok? Quanto a essa parte de colagem ali, ficou tranquilo para vocês? Porque aí agora eu vou começar a falar, então, especificamente da robótica. E aí, agora, nós vamos precisar mesmo trabalhar o conceito da robótica, da automação residencial dentro desse projeto, ok? Deixa eu só tirar o zoom aqui que eu tinha dado com a minha câmera. Isso aqui merecia uma aula só disso, tá? Para vocês entenderem o que eu fiz. Eu vou tentar falar bem rapidamente, vamos ver se vocês vão conseguir perceber, ó. Isso aqui é fita plástica que eu usei para prender a câmera num cano. Isso aqui é um T de cano de água. Aqui é um outro T de cano de água. Esse parafuso serve para eu prender uma câmera quando eu quero gravar a aula. Então, eu prendo a câmera aqui, né, nesse parafuso. E aí, esse cano branco é um varão de cortina. É um varão de cortina. E aqui em cima eu tenho um outro T igual a esse de cano de água, e nesse T tem um registro de água que eu prendi. E conforme eu abro o registro, eu posso regular a altura do cano, a posição que a câmera vai ficar. E aí eu posso subir a câmera para a posição correta, por exemplo. Eu posso girar ele, ó, mudar a posição da câmera. Aí eu subo a câmera, ponho na altura correta, e aí eu aperto o registro e pronto, travou a câmera na posição. Então ficou um negócio bem criativo, usando materiais bem simples, que é a ideia da cultura maker, é isso, é você transformar coisas simples em coisas bem legais. Então eu tenho aqui uma maquete pronta, que eu vou trabalhar nela agora, para a gente poder ver robótica, falar especificamente de robótica. E em cima dessa maquete, eu vou trabalhar conceitos de automação. Então, a gente vai falar agora da automação residencial. Então, vamos supor que a gente recortou, dobrou, colou todas aquelas partes, montou essa maquete aqui, ó, ok? Então, eu tenho essa maquete montada. Vamos aos detalhes. Primeira coisa, essa maquete tem aqui no canto um motor pequenininho, que é um motor de carrinho, que a gente usa para fazer robô de movimento. No eixo desse motor, eu tenho uma canetinha velha presa. Uma canetinha daquelas coloridas, né? Nessa canetinha, eu prendi um tecido bem leve. Quando você olha a janela do outro lado, ó, você percebe a cortina, ok? Então, você vê uma cortina. E eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece com essa cortina. Eu vou ligar aqui o fio. Vou mostrar para vocês o que a cortina vai fazer. Vou ligar aqui a placa. Depois eu vou mostrar toda essa parte atrás da casa para vocês verem exatamente o que tem ali. Mas nesse momento eu vou fixar mesmo só no funcionamento dela. Depois eu mostro os detalhes para vocês. Estou só posicionando aqui os equipamentos. Deixa eu ligar aqui o cabo USB, que aí o cabo USB vai alimentar o meu Arduino, e eu já tenho um código ali pré-gravado, e esse código vai produzir o movimento dessa persiana automatizada que eu fiz, tá? Então eu vou ligar aqui o cabo, confirmar se está tudo ligado certinho, e aí eu mostro o movimento para vocês.
Liguei o cabo e descobri que ele ainda não estava ligado no computador. Deixa. Só um momentinho, por favor. Liguei. Agora eu vou só acompanhar aqui se vai fazer o movimento ou se deu algum mau contato, né? Como eu puxei muito para lá e para cá, posso ter danificado aqui alguma coisa, soltado algum fio. Eu liguei ali direto. Se der algum mau contato aqui, na verdade tá. Ó, deu um mau contato, mas aí eu vou virar ela aqui e vou mostrar para vocês, a gente vai arrumar esse mau contato junto, tá? Mas aqui eu tenho o Arduino, os cabos, uma ponte H e um motor ali, tá bom? Eu vou mostrar exatamente como funciona tudo isso e juntos nós vamos entender o comando que eu usei para abrir e fechar a cortina, e aí depois que eu tiver explicado todo esse comando, nós vamos pegar de volta a maquete e vamos arrumar ela para que realmente a cortina funcione corretamente, tá bom? Então, agora, eu vou mostrar aqui para vocês, então, o que é que nós usamos de robótica dentro dessa maquete. Bom, primeiro, nós usamos um equipamento que é muito comum quando se fala de robótica, que no caso é o próprio LED, né? No caso, o LED é uma luz, é um diodo emissor de luz, mas a gente fala que é um LED, que é uma lâmpada pequena, né? Um LED, né? É muito comum. E o LED tem uma característica. Ele tem dois terminais, né? Dá para ver aqui, ó, na frente da minha blusa. Ele tem dois terminais, um maior e um menor. Um é positivo e o outro é negativo. Quando eu ligo isso em uma bateria, né, uma pilha, na posição correta, ele acende, né? Conforme eu aperto, ele acende, quando eu solto, ele apaga. Eu estou controlando aqui, ó, no dedo, a hora que ele acende ou a hora que ele apaga, tá? Eu controlo isso apertando. Isso aqui é um conceito simples, mas é o conceito que nós vamos usar para construir o comando que vai subir e descer a persiana da maquete, ok? Então aqui, ó, nós sabemos então que eu tenho um lado no LED negativo e um lado positivo. Quando eu ligo ele corretamente na bateria, ele acende, né? Dá para perceber ali a luz na minha mão, né? Ele acende. Se eu inverter o LED, trocar a posição das perninhas do LED, e eu ligar, ó, ele não faz nada, nada. Está errado, ele não funciona desse jeito. Então, isso é um ponto, é o primeiro ponto que a gente constrói, que é a nossa regra de ouro. Então, o LED tem um lado positivo e um lado negativo. Só que junto com esse teste do LED, nós podemos fazer um teste de uma outra peça. No caso, eu peguei uma outra bateria maior, peguei um motor
maior, mas poderia ser aquele mesmo motorzinho amarelo, não tem problema nenhum, poderia ser esse motor, mas no caso eu quis pegar um maior, para poder mostrar para vocês. E aqui, no eixo do motor, que é onde gira, eu vou prender um pedaço de papel, no caso uma fita, para que eu possa visualizar que esse motor está girando. Ó, então agora, quando o motor girar, ó, eu vou ver o papel girando, tá bom? Então, vamos supor que essa é a posição que o motor está preso dentro da minha casa. E aqui é onde eu prendi a canetinha, ok? Aí eu venho aqui, ó, vou tentar fazer aqui um malabares e ligar a bateria ao mesmo tempo que eu estou segurando. Então, eu vou fazer igual eu fiz com o LED, ó. Eu vou ligar, então, eu tenho 2 fios, que nem o LED. O motor é igual ao LED, eu tenho 2 fios. Vou ligar um aqui no lado negativo e vou ligar um no lado positivo. Ele está girando nesse movimento, ó. Ele está fazendo esse movimento. Então, vamos chamar esse movimento de para baixo, que é isso aqui, ó, para baixo, que ele está fazendo. Eu vou virar a bateria de posição. Vou ligar de novo. Nós sabemos que o LED, quando você inverte, ele para de funcionar. Só que o motor, o que será que vai acontecer com o motor? Ó, o motor está girando ao contrário. Então, se o vermelho eu ligo positivo, o motor sobe. Ó, ele sobe. Se eu ligo no vermelho do fio o negativo, o motor desce, ok? Ele desce. Nesse caso, nós definimos que o funcionamento do motor está na função de sobe, se eu ligo o vermelho aqui, ele sobe, e se eu ligo o vermelho nesse ponto, ele desce. Ok? Com esse conceito, nós podemos fazer várias coisas diferentes. Vou dar um exemplo para vocês bem prático. Isso aqui representa um prédio. Então, eu tenho aqui, ó, andares diferentes e eu tenho um fio aqui, ó. Se eu prendesse o motor aqui em cima e eu ligasse o fio manualmente, ele ia subir o elevador ou ele iria descer o elevador, de acordo com a posição que eu ligo o fio. Então, uma coisa que eu gosto de falar muito sobre isso, quando se fala de robótica, o pessoal pensa que depende muito de placas de robótica, né? Essa é uma placa de robótica chamada Arduino Uno. Ela é fabricada no Brasil por uma empresa nacional. E eu tenho outros modelos de placa de Arduino. Por exemplo, Arduino Mega. Então, esse é o Mega, esse é o Uno. Tem preços diferentes. O pessoal pensa que depende de comprar as placas para poder trabalhar a robótica. Mas eu falo que não. Você pode montar uma maquete, colocar um motor sem ter nada de robótica e o aluno liga o fio na bateria. E aí ele vê o elevador subindo. Ele inverte o fio e aí ele vê o elevador descendo. E o aluno aprende conceitos de lógica de programação. Então, o aluno se desenvolve mesmo usando sucata. Esse é o objetivo, tá? Pessoal, vou agradecer ao Luiz aí pela ajuda. Muito obrigado. E daqui a pouco vai trocar o nosso intérprete. Então, assim, você pode trabalhar robótica, conceitos de robótica, usando sucata, que nem eu mostrei ali. Eu peguei duas caixas de sucrilhos, Não, eu usei uma caixa de sucrilhos grande, recortei, colei, fiz um vão, e nesse vão eu coloquei uma caixa... Ah, olha que legal.
essa caixa que está aqui, ó, é uma caixa de sabonete, entendeu? E eu posso brincar, eu posso construir uma história e o aluno tem que subir o elevador até o andar certo. Aqui eu fiz um elevador pequeno, só tem 4 andares, mas eu poderia fazer um elevador maior. E o aluno, ele não vê o andar que o elevador está, o aluno fica atrás, ó. E aí ele tem que subir o elevador até o 2º andar. Vamos ver se eu acertei o 2º andar. Ó, errei. E o aluno tem que acertar, ele procura, e aí o aluno vai desenvolvendo habilidades, como entender que ele precisa controlar o tempo que o elevador sobe, o tempo que ele desce. Opa! E aí, dessa forma, nós podemos trabalhar conceito de robótica sem ter o equipamento que é fundamental para um trabalho de robótica, que é a placa de robótica. E sobre a placa de robótica, eu vou dizer para vocês aqui, essas placas não são tão caras. Uma vez, dentro do laboratório Include, eu dei o preço da placa e nós tínhamos acabado de passar a Páscoa. E quando eu falei quanto custava uma placa dessa, que é menos de R$100, uma das alunas deu risada. Eu entendi que tinha alguma coisa errada, e eu perguntei o que foi. Aí ela olhou para mim assim, deu risada e falou, professor, eu comi R$80 de chocolate. Entendeu? Então, mesmo em uma comunidade carente, esse valor é um valor acessível para uma placa de robótica. Mas se a pessoa pensa que R$80 é muito caro, nós temos pessoas no Brasil que são fantásticas, como, por exemplo, o pessoal do Embarcados, o Tiago, o Fábio, e eles desenvolveram uma placa chamada Franzininho. Essa é uma placa que você pega o desenho da placa na internet, você fabrica a placa e você põe esses componentes aqui, ó. Você mesmo monta a placa. E essa placa sai, a construção dela, ela pronta, menos de R$25. Entendeu? E você consegue fazer bastante coisa com ela. Um grande abraço aí para os meus amigos aí do Franzininho, hein? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós já temos, então, 2 entendimentos. Se eu pegar um LED, ligar ele aqui, ó, em uma pilha, ele acende. Se eu inverter a posição, ele não faz nada. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que se nós ligarmos um motor no fio, ele vai girar. No caso aqui, nós pegamos a referência para cima e para baixo. Então, ele vai girar para cima, e se eu inverter a bateria, ele vai girar para baixo, ok? Vai girar para baixo. Coisas importantes que a gente aprende. Se eu pegar 2 baterias e eu ligar uma junto com a outra, e eu ligar de novo no motor, o motor vai girar muito mais rápido, porque eu vou ter muito mais voltagem alimentando aquele motor, ok? Se eu ligar as 2 baterias na mesma posição, positivo, positivo, negativo, negativo, e ligar o fio, eu tenho a mesma voltagem. Só que esse motor vai funcionar por muito mais tempo. Então, eu aumento o tempo de funcionamento, eu aumento a velocidade com que o motor gira. Então, isso são coisas que a gente acabou de aprender aqui. O que eu vou fazer? Eu sei que a placa Arduino é o cérebro do robô. Como cérebro do robô, nós vamos fazer agora, então, o nosso primeiro teste do que é usar o Arduino. E como que vai ser feito esse teste? Exatamente isso aqui, ó. Eu estou ligando uma luz e apagando uma luz. Eu vou fazer a mesma coisa usando o Arduino agora. Então,
eu vou colocar a câmera de volta aqui na minha mão e eu vou fazendo uso aqui dos equipamentos para poder mostrar para vocês como que vai ficar isso. Só um momento. Então, eu tenho aqui a minha mesa, eu tenho o meu Arduino aqui, e o meu Arduino tem uma regra, né? No caso, todo Arduino tem uma regra. Na lateral do Arduino, nós temos uma barra cheia de furos. E ao lado dessa barra cheia de furos, tem um monte de números aqui escritos, desse lado e desse lado. Ok, tá difícil vocês conseguirem enxergar? Então eu vou exemplificar de uma outra forma. Pronto. Eu tenho aqui um mini Arduino, feito por um grande amigo meu. Eu só vou tampar aqui, ó, para não dar muito reflexo de luz, tá? Então, vou colocar meu celular aqui em cima só para cortar a luz. Não cortou tanta luz, mas diminuiu. Vai ficar assim. Bom, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho as barras laterais do Arduino, e para cada barra lateral eu tenho um nome. Na verdade, é uma função, ó. Para cada barra lateral, eu tenho uma função. Então, se eu pegasse aqui o Arduino de novo, deixa eu só... Vou pegar aqui o Arduino de novo e eu vou comparar aqui com vocês essas funções que tem aqui, tá? Então, tá na mesma posição, ok? Então, eu tenho aqui, ó, RX, TX, e aí vai subindo. RX, TX, junto com o RX tem o número 0, junto com o TX tem o número 1, aí do lado vem número 2, número 3, número 4, número 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e GND. Do outro lado, eu tenho A0, A1, desculpa, A5, A4, A3, A2, A1 e A0, que é essa ordem, A5, A4, A3, A2, A1 e A0. Aí eu tenho VIN, que se chama valor de entrada, GND, 5 volts, 3 volts, e o que representa GND, que eu tenho 2 aqui e tenho 1 aqui. Quando nós falamos da bateria, nós tínhamos na bateria o lado positivo e o lado negativo. Quando nós falamos de Arduino, GND quer dizer negativo. E eu tenho 3 GND, eu tenho 2 desse lado e 1 desse lado. Os outros pinos, do 13 ao 0, do A0 ao A5, são pinos que eu digo para o pino a hora que ele vai ter energia positiva ou a hora que ele não tem energia positiva. Em resumo, lembram quando eu pegava a bateria e eu apertava, ó, aí eu aperto, ele liga. O meu apertar aqui, ó, vai virar um código. E esse código vai representar a hora que eu tenho energia positiva, por exemplo, no pino 13. A hora que eu tenho energia positiva, se eu tivesse um LED encaixado, o positivo do LED no 13 e o negativo do LED no GND, na hora que eu desse o comando que no 13 teria energia positiva, é igual quando eu aperto com o dedo aqui, ó. É igualzinho, quando eu aperto com o dedo e que acende o LED. Vamos fazer isso na prática agora. Então, vou tirar aqui minha maletinha de Arduino que eu ganhei dos meus amigos do grupo
robô livre. Vou pegar aqui o Arduino. Vou pegar o LED. E eu vou encaixar o LED, a perna maior do LED no 13 e a perna menor no GND. Está aqui ligado. Se eu ligo o cabo, o LED piscou. Por quê? Porque tem algum código ali, né, no começo que fez o LED piscar. Só que depois, ó, ele parou de piscar. Eu vou escrever um código para fazer o LED piscar na velocidade que eu quero que ele funcione. Então, agora, eu vou escrever, então, esse código. Deixa eu só posicionar aqui o Arduino. E eu vou mostrar para vocês, então, a minha tela do computador junto com o programa chamado Arduino, que é o programa que eu uso para escrever o código. Aí alguém pode pensar assim, nossa, mas escrever um código deve ser difícil. Eu vou mostrar para vocês como não é difícil, como é fácil escrever um código no Arduino. Para começar, o Arduino usa uma linguagem de programação que a gente chama de C++. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que é escrito esse código, né? Como que eu escrevo isso. Eu vou usar uma metodologia igual eu uso na sala de aula. Então, eu vou ser bem objetivo e bem claro na explicação desse código para vocês, tá bom? Então, eu vou manter aqui a mesa e o Arduino para vocês poderem acompanhar o que está acontecendo com o Arduino também. Então, eu tenho aqui o programa Arduino. No caso, o programa Arduino está com o código ali aberto, que é um código padrão quando você abre esse programa. E o que nós vamos fazer agora é escrever o que nós realmente queremos que aconteça. Eu vou apagar aqui tudo e vou começar a escrever do zero. Bom, primeira coisa, eu vou controlar um LED, apenas um LED. Para não ficar só a palavra LED, eu vou dar um nome um pouco diferente para esse LED. Vamos supor que esse LED chama bola. Um exemplo, tá? Então, o nome desse LED é bola. Só para que a gente não confunda se eu colocar mais de um LED aí. Então, eu vou, na primeira parte do código, apresentar que eu tenho alguma coisa chamada bola e que esse objeto chamado bola está ligado no pino 13 do Arduino, ok? Então, eu tenho ali um item chamado bola e que está no pino 13 do meu Arduino. Eu vou aumentar aqui a letra para que vocês possam ler aí com mais facilidade. Ok, acredito que ficou mais fácil de ler agora. Então, eu tenho ali uma apresentação de um objeto chamado bola, e que esse objeto está no endereço 13 do Arduino, que é aquela barrinha que tem os números que eu falei. Pulo duas linhas e eu vou para a próxima parte do código chamada void setup. Detalhe, está em inglês isso, né? É um texto em inglês. Crianças têm dificuldade, às vezes, com o idioma? Sim, pode ter dificuldade. Mas se eu apresento o código para as crianças de uma forma lúdica, divertida, as crianças vão assimilar com tranquilidade isso. Então, não veja o idioma como uma barreira, tá? Isso aqui é um editor de texto. Se o aluno sabe a função de cada palavra ali, cada linha de texto, fica fácil dele escrever. O void setup é o que eu chamo da segunda parte do código. O que o void setup representa? Representa um complemento do que eu falei aqui em cima. Eu apresentei alguém chamado bola, que está ligado no endereço 13. Agora, eu vou dizer como que aquela bola está trabalhando. Ela está recebendo informação ou ela está mandando informação para fora? Como que eu escrevo isso? Eu escrevo isso digitando pinMode, abre parênteses, bola,
vírgula, e está saindo informação. Então, ele é output. Se fosse um sensor, eu escreveria aqui input. Então, eu trocaria o começo de output para input. No caso, é saída, então é output. Pronto, acabou. Essa foi a segunda parte do código. Uma coisa muito importante, vocês percebam que o código é pequeno, é simples, mas o significado disso é gigantesco. Eu vou agora escrever a terceira e última parte desse código, que é chamada de void loop. Abre e fecha parênteses, abre chaves, pula uma linha. O que é o void loop? O void loop quer dizer tudo que eu fizer dentro do loop, quando eu chegar ao final, eu volto para esse começo de novo. Então, vamos supor, eu tenho a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, e aí acabou na linha 5. Ele faz o que eu mando na primeira linha, o que eu mando na segunda linha, o que eu mando na terceira, na quarta, na quinta. Quando acabar a quinta linha, ele vai voltar na primeira. E aí ele vai ficar repetindo. Faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira, faz a quarta, faz a quinta, volta na primeira e vai ficar repetindo. Por isso que chama loop. Ele vai fazer isso continuamente, ok? Só que o que eu quero que aconteça é o que eu vou escrever agora. E o que eu quero que aconteça dentro do void loop é que quando eu gravar esse código, eu vou dar um comando digital write naquele componente eletrônico que eu chamei de bola, e eu quero que ele apague a luz. Então, vou partir do princípio que ele começou com a luz acesa, então ele vai apagar depois. E aí, por quanto tempo ele vai ficar apagado? Eu escolho quanto tempo é. E eu digo isso através da palavra delay. E o número 1000. 1000 quer dizer 1 segundo. Eu falei 1000 é igual a 1 segundo. Agora, eu sempre falo uma coisa. Quando a gente fala de tecnologia, existem facilidades. Para escrever um código, eu estou usando um editor de texto. E dentro do editor de texto, eu tenho funções que eu posso usar. Por exemplo, aqui, ó, eu posso selecionar o texto, copiar, colar e mudar a palavra que eu quero que mude. Ah, eu quero que mude a palavra low, que representa apagado. Agora eu vou colocar a palavra que representa aceso. Como vocês podem ver aqui na mesa, o LED está apagado. Eu vou verificar aqui se a placa está reconhecida. Vou mandar gravar esse código. Quando ele gravar esse código, ele vai piscar esse LED. Agora é importante a gente entender a seguinte coisa. Todo mundo está vendo que no programa chamado Arduino, que é essa tela aqui, ela chama Arduino também, tá? Ele tem uma barra verde. Quando a barra verde estiver quase no final, vocês vão poder ver aqui no Arduino acendendo 2 LEDs bem aqui onde eu estou apontando com a lapiseira, bem no cantinho. Olha lá. Depois que acendeu os 2 LEDs, ele gravou o código e o LED começou a piscar do jeito que eu queria. Então, ele está piscando ali. Só que para ficar um pouquinho mais fácil e a luz não ficar tão forte na câmera, eu vou apontar o LED aqui para o lado, ó. Então, o LED está apontando para o lado, aí fica mais fácil de vocês verem, né? Não fica aquela luz tão forte na câmera. E eu vou mudar o tempo com que o LED está acendendo.
que é o nosso objeto ali chamado bola. Eu mudei o número do delay de 1000 para 100 e vou gravar o código de novo. Então, de novo, ele vai gravar o código, vai acender duas luzes bem aqui na ponta da lapiseira, bem rapidinho, quer dizer que está gravando, e depois ele vai começar a piscar o LED na velocidade que eu configurei, que é 100, e olha como ele está piscando bem rápido. E aí eu posso trabalhar vários números diferentes. Eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, o número, vou colocar aqui o número 300. Mudei os dois números para 300, gravei o código. Quando eu gravo o código, o LED muda a velocidade com que ele está piscando, ok? Agora eu vou explicar qual é a lógica para fazer o controle daquele motor que sobe e desce o elevador. Então, para controlar aquele motor, nós usamos uma peça chamada ponte H. A ponte H vai usar dois pinos para controlar um motor. E esses dois pinos, eu vou dar o nome deles aqui, ó. Então, eu tinha um pino que chamava bola, eu vou trocar o nome. Então, o que era a bola vai chamar a palavra sobe. Troquei. E o outro eu vou chamar, aí eu vou criar mais uma linha aqui, ó. Então, eu tinha uma linha que chamava sobe. Agora, eu vou ter mais uma linha que eu vou chamar de desce. Aí eu vou abreviar, vou colocar só DES. E o endereço do DS não é no 13, é no 12. Então, aqui ó, já chama sobe, e eu vou criar a linha do S. 10. Ah, detalhe, 10 aqui ó, de descer é diferente se eu escrever a letra E maiúscula. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que escrever igual eu escrevi em cima. E agora aqui, ó, eu vou ter uma regra diferente. Como eu vou controlar duas coisas ao mesmo tempo, se é um elevador, na hora que ele está descendo, ele não pode subir ao mesmo tempo. Então, toda vez que eu der o comando high para um deles, o outro é low. Então, essas duas linhas agora representam o comando o comando desce do elevador. E eu vou fazer a linha que vai representar o sobe do elevador, que é invertendo aqui, ó. Ok? Então, agora eu tenho então aqui o comando desce e eu tenho aqui o comando sobe. Eu tenho dois comandos. Ah, mas e se eu quisesse fazer aquela automação, o controle de uma janela? Não tem problema. Eu venho aqui e crio mais um. E eu vou chamar de janela. Janela. O pino da janela vai ser o pino 11. Aí eu venho na segunda parte do código e crio a função da janela. No caso aqui, o complemento, que eu digo que a janela é um pino de output. Aí aqui, ao mesmo tempo que eu estou subindo e descendo um elevador, eu posso ligar a luz da janela. Ou eu posso subir e descer o elevador, e depois que eu subi e desci o elevador, eu venho aqui e posso ligar a luz da janela, por exemplo. Opa, desculpa, escrevi janela duas vezes, aqui é high. E aí eu acendo a luz da janela, coloco o delay. E uma coisa legal, se vocês prestarem atenção, à medida que a gente foi conversando agora,
nós usamos o mesmo código que faz com que esse LED pisque para controlar um elevador que vai subir e descer e controlar uma luz de uma janela, ok? Então, esse código é exatamente o que eu usaria para fazer a automação de luzes e de um motor, que é o motor que move a persiana, entenderam? É exatamente isso. Aqui eu mostrei o código aqui dentro do Arduino. Precisaria só ligar o código na maquete para a gente testar o sobe e desce para ver se daria certo. Mas, em resumo, o código é bem simples mesmo, não é complexo, e é um código que a gente pode trabalhar de uma forma bem ampla, ok? Pessoal, eu tentei resumir aqui, dentro desse período, esse contexto que eu queria passar sobre automação residencial. Amanhã eu vou repetir esse conteúdo, só que como eu já tenho partes feitas, talvez eu consiga chegar além. Então fica um convite novamente para vocês participarem amanhã, tá bom? Gostaria de agradecer aos intérpretes, muito obrigado, valeu mesmo. E pessoal, quem tiver dúvida, quem precisar falar comigo, tá aí os contatos, é só mandar o WhatsApp, mandar e-mail, eu prometo que eu respondo, tá bom? É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado. Curtam a Campus Party. Vamos mudar o mundo juntos, tá bom? Até mais. Muito obrigado, pessoal. Se alguém tiver dúvida, manda rápido. Quem sabe dá tempo de eu responder, hein? Acho que não. Pessoal, é isso. Agradeço a vocês aí. Muito obrigado. E nos vemos, hein?